Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 19 de agosto de 2026, quarta-feira, um dia depois da suada, sofrida, desnecessariamente sofrida classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores, ao empatar em 1-1 no tempo normal, com um jogador a menos, com o Independente Rivadavia lá na Argentina, ir para a disputa de pênaltis, perder um pênalti chutado para fora, nosso goleiro fazer duas defesas e a gente conseguir a classificação por 5-4 nos pênaltis. Um jogo que, diferente do jogo do Palmeiras, a gente tem um certo domínio, mas não joga tão bem, na minha visão. Eu entendo que alguns jogadores sentiram um pouco ali durante o jogo, uma questão de nervosismo, enfim, algo que acabou não ajudando tanto num futebol mais parecido com o do jogo do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras era um time mais aberto, mesmo ganhando o jogo, do que o Rivadavia foi, mesmo nos momentos em que o jogo esteve 0-0. E a gente com um número igual de jogadores. No primeiro tempo, o Hércules, ele começa mal o jogo, ele erra alguns passes, faz uma falta, toma um cartão amarelo, ele prejudica um pouco o Fluminense ali na saída de bola, mas por incrível que pareça, depois no jogo, até mesmo ele continuando sendo o homem da sobra na nossa bola parada, ele defensivamente ele se recupera assim, e ajuda a gente nesses contra-ataques, sendo o último homem, de forma que a gente fica tenso. Ele já tinha um amarelo, se ele, dependendo como é que fosse a jogada, ele poderia fazer uma falta e tomar um outro amarelo, mas eu acho ele seguro. Eu acho que ele se recupera. Faixa na direita bloqueada à frente. Hugo, por que você está falando do Hércules? Cara, porque num jogo que você tem um jogador a menos durante boa parte de um tempo, a maior parte de um tempo, você até o final do jogo, você está se classificando e não se classifica no tempo regulamentar por culpa do árbitro, eu acho que vale a pena a gente falar do que destoou um pouco, porque eu acho que o time no geral foi bem, tá? Outro que destoou muito, assim, foi o Hulk, me desculpa, assim, o Hulk, ele tem um momento, que é um momento que ele rouba uma bola ali, sofre uma falta, que eu falo, caramba, vou queimar minha língua com o Hulk, ele vai melhorar no jogo agora, e aí nessa mesmo lance que ele sofre a falta, eu lembro que tem aquela linha ali na entrada da área, por causa do impedimento e tal, é uma linha relacionada à barreira montada pelo goleiro do Independente Rivadavia, e aí antes de cobrar a falta, o Ganso se direciona para a marca do pênalti, levanta a mão assim, meio que eu acho que antes da cobrança, o Hulk já tem um ponto ali, da onde colocar a bola. Aí o Hulk volta lá para a linha, de jogadores que vão invadir a área, a partir do momento que o juiz apitar e o Hulk encostar na bola, para não ter pênalti, olha só, para não ter impedimento. E o Hulk manda a bola com muita força lá na segunda trave, sabe? Enfim, eu acho que ele destoou muito do time, ele prejudicou o time do Fluminense nas jogadas ofensivas, tá? O Hulk ontem, que é como eu eu não sei se cheguei a falar esse vídeo, mas acho que eu falei quando eu falei que era uma escalação, talvez eu iria de Cano, o Hulk entrega menos defensivamente do que o Cano, e o Hulk perde mais bolas do que o Cano, proporcionalmente falando, depois eu talvez faça um vídeo para trazer esses números, mas eu fiz essa comparação, e é meio bizarra, e mesmo o Hulk parecendo ser um chuta-chuta, porque teve alguns jogos que ele entrou, teve um jogo que ele deu 8 finalizações no jogo, ele proporcionalmente aos minutos jogados pós-Copa do Mundo, o Cano chuta mais que ele e chuta melhor que ele, por minuto jogado o Cano tem mais acertos no gol do que o Hulk por minuto jogado, mas isso vai ficar para outro momento. Eu não aguento essa insistência do Hulk como centroavante e acho que isso em algum momento vai trazer problema para o Fluminense, tá? Você quer o Castillo? Quero. Prefiro o Castillo centroavante do que o Hulk.
Outro jogador que tende a destoar ali do time, cara, o Canóbio, né? Acabou sendo expulso ali. O Canóbio, eu acho que ele não chega a criar nenhuma grande jogada que me vem à mente, né? Mas eu acho que o Canóbio não era para ter tomado amarelo na primeira jogada, né? Inclusive, não achei quando ele tomou amarelo, né? E aí, lógico, né? Depois a minha opinião fica influenciada quando a comentarista de arbitragem da ESPN coloca também que achava que ele não merecia o amarelo. O segundo, ele deu mole, né? O juizão estava seguindo ali os critérios dele e acaba conseguindo, e acaba dando o segundo amarelo e expulsando, assim, né? Como era o time visitante também, né? Em nenhum momento vai chegar a pensar em não dar o cartão. E é isso, cara. Eu acho que o Guga fez um excelente jogo de novo, né? Fez mais que obrigação. Tem gente que viaja muito, o Guga tá jogando muita bola. Acho que a zaga foi segura, né? Até mesmo o Ignacio, que a gente às vezes fica meio assim, mas eu acho que nessa questão de bola aérea ele vai muito bem, né? Acho que o René foi bem, o Martinelli foi bem, né? O Soteldo foi útil nesse lance de ciscar e ficar com a bola, né, para que a gente não perdesse a bola, mas eu acho que nesse jogo ele volta a ciscar de forma inoperante, diferente do que foi com o jogo contra o Palmeiras, né? Dos jogadores que entraram, né, o Midian funcionou na defesa, né? O Serna entra, faz, né, aquele contra-ataque do gol. Eu acho que o Serna entra bem, né? E no lance que ele perde o gol no final do jogo, né, o Serna, ele disputa a bola dentro da área, gira, e quando ele gira, ele já gira caindo, né? Então o corpo dele tá tombando, tende a bater por baixo da bola mesmo e chutar para fora, né? Se ele tivesse equilibrado, acredito eu que ele não teria perdido aquele gol, né? Então eu acho que não é um lance da experiência Serna, né? É um jogador que estava numa disputa da bola, gira já com o corpo caindo, portanto que ele cai no chão, e por isso ele isola a bola, porque assim, ele foi de uma frieza na hora que ele fez o gol, num momento muito... o jogo estava empatado nos dois lances, então a atenção talvez fosse a mesma no mesmo momento, né? Mas eu acho que quando ele faz o gol, ele tira ali um pouco do peso, né? E aí para fazer o segundo gol talvez fosse mais fácil. Eu acho que ele perde porque ele está caindo e não por experiência Serna, por falta de técnica, pelas maluquices do Serna, não. E o Acosta, cara, assim, o foda é que o Acosta perde o pênalti que quase, né, bota ali em risco a nossa classificação na Libertadores, né? Mas o Acosta tem um lance que ele tenta encobrir o goleiro, que ele vai muito bem na visão de jogo dele, tem um lance que ele ganha a bola, tem um lance que ele caneta o jogador. Eu acho que esse jogo do Acosta, ele não entra tão mal quanto os outros jogos, e é um jogo também, né, que acaba com você tendo um jogador a menos, é mais físico, e o Acosta é um jogador, né, que a estatura dele não aguenta, né, não ajuda tanto, né, nessa questão física, ainda mais contra um time que é forte fisicamente, que é o time do Rivadavia, né? Uma menção aqui, né, estão discutindo a questão do Alex Arce. Porra, se o Alex Arce veio pro Fluminense, ele é titular, sim, indiscutivelmente, né, até porque a gente fica tirando o cano pra merda. O Hulk, Deus me livre, e o Castillo, a gente, né, já esqueceu que o cara existe, desde que o cara pode ter alguma qualidade, desde que falaram que o Hulk poderia vir pro Fluminense, né, na segunda negociação. É isso, o Marcão vai muito bem, né, na substituição, na escalação, né? Tem duas coisas que eu acho que a mídia tricolor e a torcida tricolor precisa tomar um cuidado, né? O Thiago Silva, a gente sabe que ele gosta de orientar o time em campo, assim como quem faz muito isso é o Ganso, né? O Thiago Silva é o responsável por... O Renato Gaúcho acabou optando por jogar com 3 zagueiros, né, por uma ideia do Thiago Silva, né, no Mundial de Clubes do ano passado, que faz o Fluminense muito bem, né? A gente sabe que o cara tem pretensão de ser técnico. E aí ontem ele dá a entrevista e fala que, né, ajudou na orientação do posicionamento defensivo, né, da bola aérea, né, defensiva do Fluminense, né, de ficar menos na primeira trave, mais na segunda trave, pois, né, isso foi visto aqui no primeiro jogo. Acho até que ele fala que o Fábio participa disso também, né? A maioria das bolas do Rivadavia vai para essa região da área, né, da segunda trave, menos para a primeira trave, né? E aí foi algo que funcionou muito no jogo, né? Em algum momento também ele comenta da questão da inversão, né, do Serna ir para a esquerda, né, que é, para mim, o Serna Prime no Fluminense é pela esquerda. E aí todo mundo, não sei o que, final do ano, o Marcão fica de auxiliar e o Thiago Silva vira técnico. Eu acho que o pessoal tá tendo um probleminha aí ao olhar o Marcão como técnico, né? Acho que as pessoas têm dificuldade de aceitar,
né? Alguns usam como justificativo o fato de ele não se colocar como eu agora vou ser técnico, quero ser técnico, né? Todo mundo imagina que o dia que o Thiago Silva virar técnico, ele vai sair do Fluminense para virar assistente do Thiago Silva. E me incomoda pensar o porquê que as pessoas, né, colocam o Marcão nesse lugar menor, né? Enfim, a gente já faz ideia do porquê, mas é foda. E é isso, assim, né? O Fluminense faz um jogo muito bom é forte, mas... cara, eu acho o jogo muito bom, a gente classificou, cara. No primeiro tempo, eles têm 5 finalizações, a gente tem 3, muito mais posse de bola, né? Lógico, uma dificuldade de furar a retranca dele, mas a única finalização no gol é nossa, infelizmente, uma falta batida no meio gol fraca pelo Hulk. Né? No segundo tempo, são 8 finalizações para cada lado, e... se eu não me engano, também são 3 defesas do goleiro para cada lado ou 3-1 pra gente. Agora eu não lembro, né? Mas é isso, né? Ou a gente ficou igual com um jogador a menos ou uma leve superioridade pra gente. Vou ser sincero que me deu branco agora. Então foi um jogo bom, mesmo com um jogador a menos. Eu acho que o nosso time soube se comportar defensivamente, soube tentar contra-atacar, né, e ameaçar o gol do Independente Rivadavia, né? E aí falamos, né? Tem aqui 11 minutos de vídeo e vamos falar sobre o lance do pênalti, né? Eu tenho que ser honesto, assim, a gente teve um lance, todo mundo tá falando, o lance do Mundial. Em primeiro lugar, eu acho esse lance, né, parecido, mas não igual ao do Mundial. Por quê? No lance do Mundial, o jogador tá aqui e o braço dele tá aqui do lado, né, com uma angulação assim, a bola bate aqui, né, e não é revisto nem nada, né, então não é dado o pênalti, né, sendo que o jogador tá de frente para a bola vem de frente pro jogador. Eu acho diferente do jogo contra o Laguaira, na nossa estreia da Libertadores desse ano, né, e diferente do lance ontem do Ignacio. Né? No lance contra o Laguaira, né, o jogador do Laguaira, a bola vem, né, e ele joga o corpo de lado, trazendo o braço para perto do corpo, mas ele vira o corpo de lado. Né? E aí, né, o braço dele ainda está afastado assim, do corpo dele, né, e eu entendo até que ele chega a abrir um pouco o cotovelo, ele traz a mão para o corpo dele, mas o cotovelo tende a se afastar do tronco, né, podendo até ser julgado, como eu julguei, né, como uma ampliação do espaço, e cheguei a falar que eu achava que era pênalti esse lance, né? Eu achei que o lance do JK foi menos pênalti do que esse, eu achava que tinha que dar o pênalti. Então, olhando o lance do Ignacio, e por que eu acho parecido? Né? O Ignacio está de frente, ele gira o corpo, né? Ao invés de trazer, né, a mão para perto do tronco pela parte da frente do corpo, ele traz pelas costas, né? E ele joga o braço para trás, né, para trazer para perto do corpo e gira. E aí, assim, a parte de baixo do braço do Ignacio, né, no que ele gira, né, ele está trazendo para perto do tronco, das costas, mas está meio afastada. No que você gira, ela tende a se afastar. Sendo que eu acho que a bola do Ignacio ainda bate aqui em cima, aqui, né, entre o cotovelo, né, e o ombro, que é uma parte que não está afastada do corpo. Então, assim, né, se eu considerei que girar o corpo, ao invés de ele estar diminuindo o espaço ao fazer o movimento com o braço, ele está ampliando, eu posso considerar a mesma coisa no lance do Ignacio. Né? Mas a questão do Ignacio é que a bola é mais aqui em cima, né? Então, assim, vamos lá. Se eu acho que tinha que dar pênalti nesse, posso entender que naquele, né? Posso entender que nesse também deveria ter sido dado pênalti, ok. Mas qual é o problema, né? E aí, por isso que eu acho que também não tem muito o que falar do Mundial. O Fluminense não teve o lance revisto no mesmo campeonato, na Libertadores. Né, na primeira fase da Libertadores, na primeira partida da Libertadores, né, juiz e VAR entenderam que não era necessidade de rever o lance. Ontem ficaram um tempão olhando o lance no VAR, falando com o juiz, até convencer o juiz a olhar. Aí o primeiro frame que mostra, né, é o frame que parece mais ainda de que, de fato, que faz parecer mais que deveria ser dado o pênalti. Né, a escolha das imagens não são nem feitas de forma aleatória, né? Então, assim, eu acho que era um lance interpretativo, o juiz interpretou e deu, né, e não deu o pênalti. Ele insiste que não foi pênalti do lance em campo, né? E se era interpretativo, o VAR não tinha que se meter, né? Você viu? Vi, ponto e acabou, né? Então é isso, o Fluminense quase foi roubado lá. Né, vamos falar rapidinho aqui da disputa de pênalti, né? Vou ser sincero que eu estava tenso, né? Savarino pelo Fluminense é o jogador com melhor aproveitamento, não sei se na carreira também seria,
não estava disponível para jogar. Né? O JK é displicente batendo pênalti, mas tem números razoáveis pelo time profissional. Né? Não perdeu mais do que fez. Né? E a gente sabe que o menino tem coragem, né? Não ia sentir o peso, não estava lá. Né? O Ganso, que tem um excelente aproveitamento no Fluminense, 18-15 ou 18-16, tinha sido substituído, ou seja, não estava disponível para bater. O Hulk, que bateu 2 pênaltis desde que chegou no Fluminense e converteu os 2, né, não tem um histórico na carreira excelente, mas né, já perdeu pênaltis decisivos em mata-mata, mas também já fez. Né, tinha sido substituído, não estava em campo. O Cano, que tem um bom aproveitamento pelo Fluminense, apesar da fama de sentir o peso e tudo mais, né, não chegou a entrar para bater pênalti. O Arana eu não sei como é que vai bater no pênalti, mas acredito que né, tem uma qualidade. Né, aí tem Nonato, Otávio, que já perdeu, ainda bem que não estava em campo. Né, o Gemes, Deus me livre. O Castilho, né, acho que não merece ter esse peso nele. Né, o Soteldo é um jogador habilidoso, mas tende a chutar a bola mais alta do que qualquer outra coisa. Tinha saído já do jogo, acho que não deveria bater o pênalti. Né? E de uma forma geral são esses jogadores. Então eu entendo que ali, pensando no Cano, no Hulk, no Ganso, no JK e no Savarino, a gente tinha 5 jogadores que poderiam estar cobrando pênalti que não estavam em campo. E aí em campo quem a gente tinha? O Thiago Silva, que tende a bater em mata-mata, e eu acho que ele tem um bom aproveitamento. Ele tem um bom aproveitamento. O René, que em mata-mata bate e vai bem, né? Foi mal batendo com a bola rolando. O Canóbio também, mas o Canóbio perdeu uns 2 pênaltis aí que eu acho que não deveria estar batendo. Voltando. O René, que tem um bom histórico em disputa de pênalti. O Thiago Silva tem um bom histórico em disputa de pênalti. E aí, cara, a minha visão é que a gente só tinha isso. Né? Tem o Guga, que perdeu já em disputa de pênalti. Né? Acabou que o Guga não estava entre os 5. Né? O Hércules e o Martinelli são jogadores que sabem bater na bola, mas eu nunca vi serem postos, né, nessa pressão, e são jogadores que às vezes têm a sensação que eles sentem o peso do jogo, apesar de no início do jogo o Hércules ter demonstrado isso, mas depois né, ele se recupera no jogo e o Martinelli não mostrou isso no jogo de ontem. A gente tinha mais 2 zagueiros em campo, que eu não sei se eu queria que batessem pênalti. Né? A gente tem o Acosta, um jogador habilidoso, que parece que tem um bom histórico em batida de pênalti, né, lá na MLS e tal, né, que eu tendia a confiar nele batendo. O Serna, que é maluco, ainda tinha perdido aquele gol ali no final, que eu acho que não foi tanto culpa dele, mas também se perde o pênalti seria um grande problema com a torcida. Então eu tava literalmente com o cu na mão. E antes de começar a batida, eu lembro que eu vi alguém da comissão técnica do Fluminense, estava até com uma pranchetinha na mão, ele chega ali, conversa ao pé do ouvido com o Martinelli, eu não sei se ele mostra alguma coisa na prancheta, que eu falei, caralho, o Martinelli vai bater o pênalti, e não duvido que seja o último ou o primeiro. Aí acaba que o Thiago Silva tá indo bater o primeiro, eu falo, cara, acho que o Martinelli vai fechar, e acabou que o Martinelli fecha a mesma sequência de 5. Né? E aí vai o Thiago Silva, que dá uma entrevista depois, né? Que ele, antes da disputa de pênalti, fala para os jogadores, não vamos mudar o jeito que a gente bateu nos treinamentos, o jeito que a gente teve o melhor aproveitamento nos treinamentos e tal. Aí ele fala que quando tá indo pra bola é um momento difícil pra cacete, ele pensa em mudar, mas ele não muda porque ele falou para os jogadores não mudarem, e aí ele acha que se ele fizesse isso, ele tiraria a segurança do time, então ele falou, problema, vou bater, e é isso, bateu e fez. Né? Aí depois o Fábio, né, acerta o canto. O Fábio acertou de 6 pênaltis, acertou o canto, 6 pênaltis na disputa de pênalti, ele acertou o canto em 4, né, vai muito bem, como sempre. E aí depois o Acosta isola aquela bola, e aí, meu irmão, te falo, desespero total, de novo não, de novo não, de novo não. E aí depois, né, o René? Aí agora eu não lembro se é o René ou o Hércules, mas eu acho que é o René, né? Com aquele jeito devagarinho e tal, não sei o que, faz bem. Aí o Hércules faz bem, o Martinelli bate muito bem. E aí o Guga, eu falo, cara, mas o Guga já perdeu e tal, mas o Guga também eu acho que ele é um jogador que ele não sente tanta pressão. Aí vai, bate, faz. Nisso o Fábio já tinha pegado um pênalti, aí o Fábio vai fazer aquela defesa espetacular, né? E classifica a gente para essas quartas de final do Libertadores. O Fábio, quando ele se aposentar, ele merece muitas homenagens da nossa diretoria,
né? E dependendo do que vier aí pela frente, quem sabe até uma estátua ali do lado da estátua do Castilho, né? Outra parede eu sei que o nome do CT, né, é Castilho, a gente não vai mudar o nome do CT, mas talvez alguma homenagem no CT também, né, pro gigante que é o Fábio. Então é isso, assim, jogaço, espero que as coisas melhorem no campo, né, pro Fluminense daqui para frente, para que a gente vá ganhando confiança nas próximas fases de mata-mata da Libertadores, para chegar na final e trazer esse título para Laranjeiras, beleza? Saudações tricolores e faz o L.